livro do Antigo Testamento, o livro da criação. Eita, que Jesus tem uma mensagem profunda para nós. Oh, glória. Aleluias. Quem achou? Livro do Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. E o versículo 1. E diz assim o texto da palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ponto. Aleluia, Jesus. No princípio criou Deus os céus, eu vou repetir, e a terra, e ponto. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Sente adorando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra nesta manhã gloriosa. Deus, eu te glorifico uma vez mais, eu te exalto uma vez mais. Paracletos, eu estou aqui na Tua dependência. Usa-me pela Tua graça e pela Tua misericórdia nessa manhã. Nos nutre da Tua palavra, nos orienta, nos ensina. Nós fomos feitos, nós fomos formados, gerados para uma finalidade. Senhor, e muitos ainda não compreendem, não entendem para qual finalidade Ele foi feito. Ela foi feita. Ele foi gerado, ela foi gerada. Muitos, Senhor, dos Teus filhos ainda não compreendem a finalidade para a qual o Senhor fez. E que nessa manhã o Senhor venha nos instruir, o Senhor venha também nos ensinar e nos fazer compreender e entender, Senhor, essa finalidade para a qual fomos feitos, para a qual fomos gerados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Igreja, nós estamos diante de um texto muito conhecido. O texto da criação, o texto da formação. Sabemos bem da soberania de Deus, da sua grandeza, e estamos diante da sua palavra, que nos ensina, que nos instrui e que nos orienta. O texto da palavra do Senhor, ele vai descorrer falando de um princípio, de um início e de como tudo Deus criou. Deus, ele criou 3 projetos. Mas no princípio da sua criação, ele criou apenas 2 projetos. Ele criou primeiro os céus. Criou sobre os céus tudo o que iria lhe servir. Ele criou os céus, ele formou os céus, e quando ele formou os céus, ele criou os céus, ele também criou finalidades para ele mesmo. E as finalidades que ele criou foram os anjos, os querubins, e ele criou os anjos, criou os querubins para uma finalidade. Que finalidade foi essa? Lhe servir, lhe adorar. Quando Deus criou os céus, ele criou os céus apenas com a finalidade de lhe adorar. Da criação que ele formou, lhe render adoração. Tinha uma finalidade para essa criação, para essa formação. Quando ele cria os céus, Isaías capítulo 6 vai dizer que o profeta Isaías esteve sobre um culto no céu. Imagina você em um culto no céu. Isaías capítulo 6, de um momento de dor, de perda, de morte, de luto. Isaías estava na casa do
do Senhor, mas estava perdido. Era um profeta perdido dentro do templo, dentro da casa. E ele vai dizer, no ano que morre o rei Uzias, e o rei Uzias era seu primo, e ele era profeta no reinado do rei Uzias. Ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus vai se revelar para Isaías de uma forma sobrenatural. E vai convidar o profeta Isaías para uma participação de um culto no céu. Ele vai dizer que ele via os serafins. E ele via os serafins adorando. Os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés em reverência. E com 2 voavam. Porque tinham liberdade na presença daquele que o criou para aquela finalidade. Aleluia. Deus cria o céu, um projeto lindo. Deus também cria para esse projeto, os céus também, anjos, para receberem suas ordens e para lhe servir. Deus também cria querubins para serem guardas, para guardarem. Aí eu estava meditando e mergulhada na palavra e pensando comigo, guardar do quê? Querubins para guardar do quê? Era o céu. Como guardar o céu? Se aquele que tudo o formou em sua soberania, em sua grandeza, em poder, ia guardar do quê? E aí Deus falava ao meu coração, porque tinha um ali que mesmo escolhido como guarda, iria se corromper. Deus, ele já sabia que uns daqueles querubins que ele criou para a finalidade de lhe servir, de guardar como um guarda ali de tudo que ele tinha feito no céu, esse querubim iria cair. Deus já sabia da queda desse querubim. E este querubim aqui, quando nós vamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos ver Deus descrever toda a personificação desse querubim. A personificação, a própria personificação dele, do mal, de como esse querubim era um querubim que já foi criado e criado para a finalidade de adorar a Deus, mas o seu coração se inclina para se corromper, para a corrupção, para o mal. Conjugue tudo e comigo, o céu. No céu, imagina o céu, os anjos adorando, os serafins o servindo, os serafins o adorando, os anjos recebendo ordens, servindo, os querubins de guarda, e ele também criou príncipes. No livro do profeta Ezequiel vai descrever o querubim Lúcifer, Satanás ou o diabo, como você queira chamá-lo, ou chame ele de encardido. Lá vai descrever a personificação do quanto ele era mau. Deus, ele vai falar, ó querubins, que brilhava sobre o topázio, que brilhava mais do que as pedras preciosas. Ó querubins, por que te corrompestes? Porque inclinaste o teu coração para o mal, para me trair. Quando nós vamos para Apocalipse 12, 9, expulso foi o diabo, Satanás, a antiga serpente, junto
anjos para a terra, porque ele se corrompeu. Porque o seu coração, Ezequiel 28:16, o seu coração se elevou por ser um querubim de luz. Olha isso. E por ser mais sábio entre todos os querubins. Por achar que a sua função seria melhor do que todos aqueles que Deus criou para a finalidade de lhe adorar. E por causa de achar que tinha muito conhecimento, por se achar muito sábio, por se achar o melhor entre os querubins e os príncipes, eleva o seu coração e quer tomar o trono de Deus. O diabo sempre quis deformar os projetos de Deus. Sempre desejou deformar aquilo que Deus o havia criado, inclusive ele mesmo. O seu coração, como querubim, era mau. Já se inclinava para o próprio mal. Veja, Deus formou isso aqui tudo acontecendo no céu, no primeiro projeto. No céu, aonde não era para haver disputa. No céu, aonde não era para haver inveja. Venha comigo para a Bíblia, irmãos. No céu, aonde não era para haver conspiração. No céu, aonde não era para haver de forma alguma fofoca, mexericos, intrigas. Mas começou lá, aonde? No céu. No princípio, no primeiro projeto. Por quem? Pelo querubim, pelo príncipe Satanás. Colocou em seu coração o desejo de ser como Deus. Devido à sabedoria e à inteligência que Deus tinha dado para ele, ele disse: eu sou mais sábio do que aquele que me criou. Eu sou melhor do que aquele que me criou, que me formou. Se eu sou mais sábio do que ele, dizia isso o próprio Satanás, eu posso sentar no trono dele e fazer tudo o que ele faz. Esse é o problema do homem. Quando se acha sábio demais, quando se acha inteligente demais. Esse é o problema do conhecimento. Se você não souber usar esse conhecimento para a prática do bem, começando para você mesmo, se você não administrar o melhor, o conhecimento, o talento, os dons que Deus implantou dentro de você para a finalidade de servir a Deus, você sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com Satanás, a queda. A queda. Porque o homem também foi formado para a mesma finalidade. Qual? Servir a Deus. Servir a Deus. Agora ele vai lá e deforma o primeiro projeto de Deus. Ou melhor, ele tenta deformar. Porque uma terça parte dos anjos ele corrompe junto com ele. Veja o problema de uma pessoa corrompida. Identifique em uma pessoa cheia de maldade. Identifique o quanto essa pessoa já é corrompida dentro de si. Quando você conhecer alguém que planta fofoca, que planta discórdia, já identifique que essa pessoa é corrompida. E se ela é corrompida, ela vai corromper. O diabo se corrompeu primeiro. O desejo que nasceu no coração do diabo de usurpar o trono de Deus, de tomar o trono de Deus,
passando adiante. Ele foi implantando esse desejo nos anjos que ele administrava. Porque ele era um guarda também. Além de ele ser um príncipe, chamado de príncipe, ele também era guarda. Ele era um querubim que guardava. Ele era como guarda ali. E agora Deus vê tudo o que está acontecendo. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E fala: a minha criação, aquele que eu formei para a finalidade de me servir, está conspirando contra mim. Você acha que Deus, de início, quando Deus percebeu, Deus notou, Deus parou ele? Não. Deus deixou para ver até onde ele ia. Perceba que é tão profundo que ele consegue influenciar uma terça parte dos anjos para o mal. O coração de uma terça parte dos anjos se inclina para o próprio mal que entrou dentro de Lúcifer ou Satanás. Também agora entra dentro de uma terça parte dos anjos. Quando Deus olha para o seu primeiro projeto, ele vê o seu primeiro projeto deformado. Deus vai lá e diz: olha, você e uma terça parte, e a terça parte dos anjos que se corromperam junto com você, serão lançados para a terra. Por que eu disse ponto? Porque está aqui, ó, Deus formou no princípio os céus e a terra. Quando Deus lança o diabo com uma terça parte dos anjos para a terra, aqui também é uma teoria dos estudiosos, mas a Bíblia ela nos vai dar um respaldo. Porque quando lemos os céus e a terra, o segundo projeto também estava pronto. O protótipo do segundo projeto também estava ali. Que projeto? Terra. A terra também estava pronta. Deus formou os céus e também formou a terra, mas ele deu um ponto. Quer dizer, houve um intervalo aqui. Ponto, acabou. Só que quando nós vamos ler o versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Tinha um projeto inacabado. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. A colocação aqui da palavra trevas, nós podemos também entender e compreender que, como não havia sido criada ainda a luz sobre aquela terra, era abismo, eram trevas que havia ali. Mas quando nós vamos para Apocalipse 12, 9, como eu já citei aqui, Deus ele vai pegar a antiga serpente, o diabo, Satanás, estava escrito dessa forma, junto com uma terça parte dos anjos, e ele vai jogar para onde? Para a terra. Então nós temos aqui, na verdade, os estudiosos, eles têm 3 teorias. Eu vou citar 2 para ganharmos tempo. A primeira teoria é uma catástrofe. Essa é a primeira teoria que eles explicam, os estudiosos, né? Que ali aconteceu uma catástrofe nesse intervalo aqui de ponto. E aí a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quer dizer, nesse intervalo aqui, o que aconteceu com a terra foi uma catástrofe. A segunda teoria é a teoria que eu estou falando para os irmãos aqui. Que foi isso que ocorreu, porque a Bíblia nos dá esse respaldo. Que ele foi jogado na terra com uma terça parte dos anjos. Então entenda comigo, se
No princípio, o primeiro projeto que foi formado foi céus. E houve uma deformação do diabo com a terça parte dos anjos. E Deus jogou para a terra, porque o segundo projeto também estava pronto, que era a terra. O que houve aqui? Eu fico com a segunda teoria, porque a Bíblia está me dando esse respaldo. Porque foi lá no início, foi lá no princípio. Ele estava no céu, ele era um querubim. Ezequiel 28:16. Ele era o querubim que estava lá no céu. Depois, se você gosta de Bíblia, você vai ler Ezequiel 28, o capítulo inteiro. Pelo amor de Deus, irmão, não pula não, que você vai compreender e entender melhor. Estou ganhando tempo aqui. Então nós vamos entender melhor aqui que a segunda teoria, eu fico com a segunda teoria, eu não fico com catástrofe. Eu fico com a segunda teoria de que Deus jogou, e quando Deus jogou ele para baixo, para a terra, houve trevas sobre a face do abismo. Por quê? Porque ele se corrompeu, ele se inclinou para o mal, e agora houve escuridão. O querubim que foi lançado, o príncipe que foi lançado sobre a terra, houve o que agora na terra? Maldade, abismo, escuridão. Mas o texto da palavra do Senhor vai descorrer, e agora vai ficar muito bom. Estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito estava parado. O Espírito não se movimentava. Sabe por que o Espírito não se movimentava? Ele estava pairado sobre a face das águas. Porque aqui tinha um intervalo de Deus. Tinha o quê? Um intervalo de Deus. Mas escute bem. E disse Deus, haja luz. Começou a haver um movimento. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Houve luz. E o Espírito agora que estava parado sobre a face das águas, ele começa a criar. Aleluia. Junto com Deus. Ele começa a se movimentar. Eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã. Eu não sei qual foi a área da tua vida que o diabo tentou trazer deformação, paralisar o projeto de Deus, deformar o projeto de Deus. E você tem olhado e tem dito: está inacabado, está faltando algo aqui, parece que a minha vida está parada. Eu quero dizer para você nessa manhã gloriosa que o Espírito se movimenta. O Espírito se movimenta debaixo de uma palavra de haja. Haja, 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 haja. Aleluia, aleluia. Deus falou: deixa eu fazer uma limpeza aqui no céu. Ó querubim, tu só tentou deformar. Oh, anjos, vocês só tentaram deformar, mas aquilo que eu formei, sou eu. Eu mesma tenho o poder de reformar, de reconstruir. Desce. Aqui não tem espaço para vocês. Aqui não tem lugar mais para vocês. Agora vamos dar continuidade. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não deixa projetos inacabados. Deus não deixa projetos inacabados. Oh, glória! Oh, coisa linda ali, o irmão com a caneta na mão. Gosto, meu irmão, porque é Bíblia. É Bíblia. É ensinamento, é conhecimento. E agora Deus começa a dizer: vamos criar. Vamos, Espírito Santo. Vamos criar. Com um detalhe: o filho também estava lá.
Vem o apóstolo João, no capítulo 1, dizendo: e no princípio, lá no início, quando o céu foi formado, eu quero dizer que o Filho também foi formado. Ele também estava lá. E no princípio ele era o Verbo. Ele era Deus e ele estava com Deus. Que? Jesus. Vamos juntar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Vem, Filho, encosta aqui. Vem, Espírito. Até agora havia um intervalo e você estava apenas parado. Movimenta, Espírito. Movimenta. O Espírito começa a se movimentar no acha. No acha. Haja luz. O acha de Deus começa a reformar. O acha de Deus começa a trazer vida aonde não tinha vida. O acha de Deus começa a trazer luz aonde havia as trevas. O acha de Deus começa a habitar aquilo que não é mais habitação. É manhã do acha de Deus. É manhã do acha de Deus. Sobre a minha e sobre a tua vida. O diabo tentou deformar o primeiro projeto. O diabo tentou deformar o segundo projeto. Deus foi lá e falou: vamos, Espírito, vamos criar. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e a trevas de noite. Houve tarde, houve manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento. Haja firmamento. Deus está dizendo exatamente aqui, aonde na terra. Ele olhou para a terra e falou: o primeiro projeto você tentou deformar. Você levou uma terça parte dos meus anjos. Mas deixa-me lá agora na terra. Vou voltar e vou retornar aos projetos. Porque eu não deixo a minha obra sem continuidade. Glória a Deus. Eu não deixo a minha obra inacabada. Glória. Ai, meu irmão, é lindo demais. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. E começou a separar. A separação entre as águas debaixo do firmamento e sobre o firmamento. Deus não só reforma, como Ele firma. Aleluia. Como Ele traz estrutura. Glória. Deus, Ele não só reforma, como também Ele reconstrói do zero. Glória a Deus. Você pode olhar e dizer: já não tem mais jeito. Essa construção aqui está danificada, está deformada. Mas eu vou reconstruir. Eu vou reformar. Meu Deus. Agora vamos lá, capítulo 2. Capítulo 1, perdão, e o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais domésticos. Perceba que quando Deus, no princípio, formou céus e terra, e ponto, e depois veio a deformação da terra, com a segunda teoria que eu disse aqui para os irmãos, que Deus lançou o diabo com o respaldo que tem em Apocalipse 12:9. Lançou o diabo e uma terça parte dos anjos aqui sobre a terra. Perceba que antes não havia criação na terra. A terra existia, mas ela não produzia. A terra existia, mas a terra não tinha animais, não tinha criação, não tinha nada. Mas perceba que Deus iria utilizar a terra.
Porque se Deus não tivesse propósito sobre a terra, Deus só tinha criado os céus. E Ele não tinha criado a terra. E agora Ele diz: façamos o homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Primeiro, Deus não estava trabalhando sozinho. Ele estava se direcionando para o Espírito e para o Filho. E façamos, Mateus, façamos algo aqui. Eu estou me direcionando para alguém, eu estou conversando com alguém, eu estou dialogando com alguém. E façamos o homem. Por quê? Porque Deus criou tudo. Criou animais, criou a terra, criou árvores frutíferas. No versículo 11, tudo Ele criou tudo. Só que aí Ele olhou e falou: e agora? Quem vai cuidar? Aí Ele falou: vamos formar um terceiro projeto. O homem. E façamos o homem a nossa e a nossa semelhança. Deus não estava só dizendo: e façamos o homem a minha imagem. É forte, né, gente? Imagem conforme a nossa semelhança. Perceba, Deus não estava apenas se direcionando somente a Ele. Ele está dizendo: você é a imagem do Pai, você é a semelhança do Filho e também do Espírito. Aleluia. E façamos a imagem e a nossa semelhança. Meu irmão, Deus estava profundo, criando com o Espírito e com o Filho. E dizendo: quando nós fazemos o homem, ele vai se parecer conosco. Coisa linda. Olhando para o Espírito, e eu conjuntura dizendo que ele olhava para o Espírito e falava: vai ser cheio. Vai ser cheio de você. Vai ser fogo puro. Ai, Jesus. Olhou para o Filho e falou: Filho, eles vão amar. Vai ser puro amor no coração do homem. No capítulo 2 e no versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E Deus começa a criar, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ele começa a criar o homem. E ele olha para o homem, depois de pronto, e ele diz: vai se chamar Adão. Minha cara. A tua cara, Espírito Santo. Jesus, puro amor, igual você, filho. Olha, aqui ele não vem. Nesse projeto aqui, ele não mexe. Nesse aqui não. Ele tentou deformar os céus, ele invejou tudo que eu criei lá. Ele invejou aqueles que me serviam. Ele tentou deformar a terra. Mas o que eu estou construindo sobre ela é mais potente. É mais poderoso. Ei, é mais querido. É mais amado. O que eu estou formando do pó da terra e sobre a terra, ninguém vai botar defeito. Bota defeito nos filhos da pastora Elisângela. Ah, meu irmão. Bota defeito nos filhos do pastor Marcos. Bota defeito na minha irmã. Bota para você ver. Bota defeito nos seus filhos. Vem alguém falar mal dos seus filhos, vem? Assim era Deus. O que eu vou criar, o que eu estou falando agora, o terceiro projeto é para me representar. Tem a finalidade de me adorar, de me servir. Tem a finalidade. Glória a Deus. Foi para
finalidade que nós fomos formados. E agora, quando Deus faz Adão, Deus fala assim: deixa aqui, deixa o protótipo aqui de lado. A matriz está aqui. Adão, ele é a matriz, ele é o protótipo, o primeiro. O primeiro, como alma vivente, como homem, com uma teoria: o barro era reformado. Porque, como lemos, a terra era sem forma e havia um vazio muito grande sobre a. Mas quando ele começa a criar com o haja, o Espírito também estava ali sobre a terra, criando junto com ele, reformando. Agora, quando ele pega esse barro, que depois que ele reforma ou dá continuidade ao projeto que estava aqui em um intervalo, ele vem deste barro e ele começa a criar o homem. E começa a fazer deste homem a sua imagem e a sua semelhança. Ele começa a botar os sentimentos dentro do homem. E todos os dias, na viração do dia, Deus saía do Éden e ia passear no jardim com a sua criação. O texto vai dizer que Adão caminhava pelo jardim com Deus. A única diferença aqui é que Adão era o único ser como um homem vivente ali. Mas perceba que ele não andava, ele caminhava. Meu Deus. Porque ele tinha suas vontades também. Quando Deus formou o homem, Deus também colocou nele as suas vontades, os seus desejos. O problema de Adão era administrá-los. Adão, quando foi formado, quando foi criado, ele já foi criado com escolhas, assim como Lúcifer, como Satanás, como a antiga serpente, como o diabo. Ele foi criado com desejos. Ele foi formado e criado com a finalidade de servir a Deus, mas também de conhecer, de entender que dentro dele ele foi formado para uma finalidade. A finalidade de servir ao Criador. Mas deixa eu dizer algo aqui para você, que o diabo, ele não gosta desse tipo de mensagem, porque alerta literalmente os pontos aonde ele está habitando. Você está apontando o ponto onde ele está trabalhando, os pontos aonde ele está agindo. Perceba que o diabo, pela serpente, vai seduzir agora o terceiro projeto para deformar, assim como ele foi deformado e deformou a terça parte dos anjos, com o mesmo sentimento. Qual sentimento? O sentimento de escolha. Porque quando ele foi formado, ele também foi formado com o sentimento de escolha. E quando o sentimento mau entrou dentro dele, ele não administrou o sentimento. A mesma coisa aconteceu com o homem. Depois de formado, o homem tinha tudo. O homem mandava e desmandava em toda a criação que Deus tinha feito junto com ele. Imagina, ele mandando o leão calar a boca, ele mandando o leão deitar, ele mandando o leão dormir. Hoje, vemos o que acontece. Vai brincar com o leão, vai rolar com o leão. Amanhã ele te come quando ele amanhecer com fome. Porque a natureza do leão. Mas isso não acontecia com Adão. Porque Adão podia mandar. E eles obedeciam. Adão
tinha autoridade sobre eles, sobre tudo que Deus criou ali, formou ali, estava no controle dele, no controle de Adão, sobre as obras também de Adão. Mas perceba agora o que o diabo vem e faz. Quando Deus olha, vê que Adão está o quê? Em solitude, solitário. Deus só descia na viração do dia, no final do dia, para conversar, para caminhar com Adão. Mas Adão não procurava Deus para andar com Deus. Esse é o problema do homem. O homem quer caminhar com Deus, mas ele não quer andar com Deus. Andar com Deus é diferente de caminhar, não é a mesma coisa. Quem anda com Deus não pega atalhos, pega caminho. Quem anda com Deus não desvia. Quem anda com Deus não ouve qualquer voz. Ele ouve a voz de Deus, porque ele está andando. Mas quem caminha, está caminhando, aí vem alguém e fala, estou indo ali. Meu Deus. Está indo no caminho, vem alguém bochicha, deixa eu ir. As rodas dos escarnecedores, perceba, está todo mundo ali. Alguém caiu, um irmão caiu, perceba, o irmão falhou, caiu em pecado. O assunto é aquele, quem anda com Deus. Que assunto que está acontecendo aqui? Tu viu fulano cair em pecado? Tu viu o pastor fulano? Tu viu o irmão fulano? Tu viu o obreiro ciclano? Olha, caiu no adultério, caiu na fornicação. Tá lá, meu filho, está caído. Quem anda com Deus, sabe o que faz? Essa roda não me cabe. Essa roda não me cabe, não. Quem caminha, senta na roda, participa e escarnece. Quando você vê um crente, quando você vê uma mulher, quando você vê um homem de Deus sentando em uma roda para falar de fofoca, para falar da vida alheia, para dar atenção, para ver o diabo pela boca do outro deformar o ministério do pastor B, da missionária C, do evangelista D, do missionário tal. Quando você vê alguém fazendo isso, meu irmão, e você senta lá, é porque tu não anda com Deus, tu está caminhando. O caminho, te traz escolhas. Quando você anda, você tem direção. Repita comigo, o caminho te traz escolhas. Diga, e andar com Deus me dá direção. Quem anda com Deus é direcionado com Deus. Aleluia. Quem anda com Deus vai pegar o caminho que é Cristo. Mas quem caminha com Deus pega atalho de fofoca, atalhos de intriga, atalho de confusão, atalho de disse-me-disse, pega atalhos de pilantragem. O que mais tem um monte de crente? Pilantra. Não tem confiança, não tem credibilidade, a palavra dele não tem peso nenhum. Mentiroso, caloteiro, está cheio. Por quê? Porque anda, porque caminha, o melhor não anda. Quem anda com Deus tem direcionamento, quem anda com Deus tem posicionamento, quem anda com Deus tem discernimento, quem anda com Deus não senta em qualquer roda, quem anda com Deus não ouve qualquer tipo de intriga, de fofoca, de conspiração, não. Checa a matéria, checa a notícia, checa a fonte. Deus foi lá e falou, vou fazer uma disjuntora para Adão. Deita aqui, Adão, dorme um soninho aí, só por algumas horinhas. Vem espírito, vem filho, vamos trabalhar de novo nesse projeto aqui. Vamos construir mais um. Vamos dentro desse construir outro aqui. Quem? A mulher. Vamos formar a mulher. Formou Eva. Oh, Jesus amado, louva a Deus pela minha vida. Formou Eva, tá Eva lá, toda bonitona, andando mais Adão. O problema de Eva foi que ela também escolheu caminhar e não andar. Ela escolheu caminhar pelo jardim e não andar pelo jardim. Se Eva tivesse escolhido andar pelo jardim, Eva não tinha caído na lábia da serpente, porque ela tinha direção de Deus no jardim. Mas ela começou a
caminhar pelo jardim junto com Adão. Adão foi para um lado, Eva foi para o outro. Eva já de olho na árvore do conhecimento do bem e do mal, e doida para ativar o gatilho que estava lá, ó, desativado. Que gatilho era esse? Do desejo de provar do fruto daquela árvore. Quando ela para diante da árvore, a serpente, ó, chega e fala. Olha aqui, ó, a antiga serpente. A antiga serpente que estava lá. Quando você vai para Ezequiel 28, está lá escrito: ó tu, antiga serpente que estava lá no Éden. Estou pregando Bíblia, irmãos. Profundo, teologia da palavra, hermenêutica da palavra. E agora ela está lá, a antiga serpente encosta, o diabo encosta na serpente. Deixa eu pegar a Eva aqui. Por quê? Porque ela está caminhando distraída. Se distrai não, crente. Porque na hora que você se distrair, uma distração sua, uma distração minha, e o adversário da nossa alma está ali. Viu? Ao nosso derredor, para nos deformar. Peraí, Adão, eu não consegui. Mas eu vou conseguir por Eva. Vai ter sempre alguém que o diabo vai usar. O diabo conhece os seus pontos fracos. O ponto fraco de Adão foi aquilo que Deus criou para estar do lado dele. Foi Eva. Foi Eva. Porque ele já desejava comer do fruto. Mas quando Eva pega o fruto, morde o fruto e dá para ele, perceba, ele poderia dizer: Eva, não posso. Não, ele estava doido para fazer aquilo ali também. Prova do fruto. Quando ele prova do fruto, você sabe o que acontece? Ele compromete toda a filiação de Deus. A filiação de Deus é comprometida. Deus agora fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Só que agora Deus não se corrompe. Deus não mente. Deus não fracassa. Deus é Deus. Deus não mente. Deus não é enganado. Deus não é confundido. E agora a antiga serpente, agora o diabo vai lá e faz o quê? Deforma. Adão compromete toda a filiação. Adão danifica o protótipo. O protótipo agora é danificado. A filiação agora é comprometida. E agora o meu lugar de filho de Deus está comprometido. O seu lugar de filho de Deus está comprometido. Agora Deus sai do Éden e não perceba como Deus é estratégico. Ele sai do Éden, sabe, vendo tudo o que estava acontecendo, mas ele sai do Éden como se nada tivesse acontecido, como ele já disse hoje pela sua palavra. Ele está observando a sua atitude e a minha atitude, como alguém que foi formado para uma finalidade. Agora, para nós encerrarmos, o que Deus faz: Adão, onde tu estás? Eu vim para nós ter uma conversa. Onde tu está? Adão aparece escondido atrás de uma árvore, vestindo folhas de figueira. Folhas de figueira que não tinha sustentação nenhuma. Não tinha como cobrir Adão e a sua esposa Eva. Os dois agora aparecem para Deus. Adão disse: Senhor, eu não posso aparecer porque eu estou nu. Deus fala para ele: como tu sabe que tu está nu? Porque Deus quer ouvir dele, não que Deus não sabia do que tinha acontecido. Ele era onisciente, onipresente, onipotente.
Ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele queria ouvir de Adão. Ele queria que Adão confessasse. Ele queria ouvir do querubim. Ele queria ouvir de Satanás. Olha, Senhor, eu sei que tu me formou, tu me criou, e eu fui lá e fiz com que os anjos se corrompessem junto comigo, mas eu estou arrependido. Deus esperou arrependimento do diabo. Olha isso, Jesus, Espírito Santo. Mas não teve. Aí veio o homem, que Deus criou com a mesma finalidade, para servi-lo. Aí veio o homem. Deus também quer ver arrependimento no homem. Deus quer ver confissão no homem. Deus quer ver entrega no homem. Deus quer ver arrependimento de alma no homem. Aleluia. Aí Deus vai lá e fala: mas o que aconteceu, Adão? Por que você está assim? O que houve mesmo? Deus estava dizendo: me conta. É igual um filho que se machuca, chega todo arrebentado, ou apanha na escola. Aí você chega, você vê que o filho está arrebentado. Você vê que o filho está machucado. Gente, pai e mãe é uma coisa. Não dá, a NASA não consegue estudar eles. É incrível, gente, a habilidade que Deus deu para vocês que são pai e mãe. Aí olha e fala: meu filho, o que houve? Ai, meu pai, você está todo arrebentado. Você está todo machucado. E o pai e a mãe ainda perguntam o que houve e não está enxergando. A gente pode olhar aqui, irmãos, e dizer para Deus: Deus de glória. ah, não, pai, por favor, né? O Senhor tá curtindo com a minha cara. O Senhor está vendo que eu perdi tudo, perdi a autoridade. O Senhor sabe que o diabo veio lá, a serpente estava aqui. O Senhor sabe tudo o que aconteceu. E o Senhor ainda está perguntando para mim o que houve, o que aconteceu. Eu estou aqui acabado, não tenho mais autoridade. O leão já está aqui, ó, devorando-me. E o Senhor ainda está perguntando o que aconteceu, o que houve. O Senhor sabe o que aconteceu. Mas Deus está dizendo assim: é que eu quero ouvir uma confissão sua. Eu sei que você pecou. Eu sei que você errou. Eu sei que você transgrediu. Eu sei que você quebrou o princípio. Eu sei que você danificou o protótipo. Eu sei que você comprometeu a filiação toda. Você não está entendendo, Adão? A partir de você eu ia criar mais. Mas eu olhei, eu vi que era lindo, eu vi que era perfeito. Um coração que batia dentro, sangue nas veias correndo, a respiração sua, Adão. Eu ia criar mais, mas você comprometeu toda a filiação. Detalhe: todos os outros que eu iria criar, iria ter também domínio, como você. Mas e agora? Agora vocês vão se dominar. Agora vocês vão ter que ter autocontrole. Vão ter que controlar as suas emoções. Vão ter que ter autodomínio. Vocês vão ter que ter autoconhecimento. Se conhecer melhor. Ver quem você é. A pessoa que você se formou, Adão. A partir de agora com Eva. Quem são vocês mesmo? Mas mesmo Deus frustrado, decepcionado, com o terceiro projeto dele danificado, toda a filiação comprometida, mas ele vem e diz: eu não vou te botar para fora do jardim nessa condição, vestindo folha de figueira. Ainda tem muita gente vestindo folha de figueira. Meu Deus. Ainda tem muita gente achando que a folha de figueira está aquecendo. Ainda tem muita gente achando que a folha de figueira é sustentação ministerial. Ainda tem muita gente pecando, errando, danificando, comprometendo o reino de Deus, trazendo para o reino de Deus com coisas ilícitas, trazendo para o reino de Deus coisas erradas, pecaminosas, nojentas, mas estão vestindo folha de figueira e ainda estão subindo em púlpito pregando, estão em igrejas grandiosas, estão na internet, ainda estão dizendo que estão cheios do Espírito,
representa o ministério, diga caído. Representa o ministério danificado. Está cheio. Fornicando, adulterando, usando droga, se prostituindo, saindo com 2, 3 prostitutas na madrugada, mas é famoso, é famosa, tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de seguidores na internet, não sei quantos milhões de inscritos no YouTube, vestindo folha de figueira. Um ministério danificado. Um ministério que está debaixo de uma quebra de princípios. Foi assim que Adão se apresentou para Deus. Um ministério danificado. Um ministério caído. Um ministério que não tinha mais princípio. Tinha quebrado os princípios de Deus. Debaixo de desobediência e vestindo uma folha de figueira para cumprir sua nudez. Mas há um Deus misericordioso nessa manhã para nós. Há um Deus misericordioso. Falou: vem aqui, Adão, vem aqui, Eva. Olhou para o filho e falou: vem aqui, filho. Foi para essa finalidade que você foi feito. Aleluia, Deus. Vem aqui, filho. Foi para essa finalidade, filho, que você foi feito. Pegou um animal, arrancou o couro do animal e falou: aqui tipifica você, filho. Aqui vai tipificar a tua morte. Porque Adão comprometeu toda a filiação, mas não foi porque Adão comprometeu toda a filiação que eu vou criar, que eu não vou criar mais. Não é porque o melhor. Tem pessoas danificando, tendo escolha, mas praticando, envergonhando o reino de Deus, que Deus não vai continuar usando aqueles que Ele fez para essa finalidade. Ele vai continuar, meu irmão. Ele vai continuar. Deus está dizendo: não é por isso, Adão, vem aqui. Sacrificou o animal, tipificando o próprio Cristo. Deus já sacrificou Cristo lá no Éden. E com o couro do animal. Tem pessoas que olham para mim, para você e falam: nossa, está vestido elegante assim. Nós somos vestidos com peles de animal. Sabe o que é isso, meu irmão? Vai. Sabe quanto custa uma roupa de pele de animal? Vê aí os famosos aí. É milhões para vestir uma roupa de pele de cobra, de pele de jacaré. Papai foi lá e falou: vem aqui, Adão, vem aqui, Eva. Deixa eu mostrar para os próximos que vão vir que eu não visto os meus de qualquer jeito. Vocês erraram, vocês pecaram, vocês comprometeram a filiação, mas eu não vou botar vocês para fora nesta condição. Vocês vão para fora do jardim. Um querubim vai guardar a porta. Olha a função que era. Eu sou revoltada com Satanás, sabe? Porque veja bem o que Satanás era. Ele era príncipe e ele ainda era um querubim de guarda. Aí Deus vai lá, veste Adão e Eva com as roupas certas e diz: agora vocês estão prontos para enfrentar lá fora. Essas roupas de figueira não traz cobertura. Essas roupas de figueira não te representam. Mas mesmo vocês quebrando princípios comigo, eu permaneço fiel. Eu sou misericordioso. Eu vou sacrificar o filho aqui. Mas vocês vão com cobertura. Tem cobertura do sangue. A lava súplica da graça de Jesus
sobre a vida de vocês. Vocês agora não vão sentir frio, porque a pele vai aquecer vocês. Deus estava dizendo melhor: eu aqueço vocês, eu tenho cobertura para vocês. Oh, Jesus. João 3,16. E eu encerro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Aleluia, Jesus. que deu o seu Filho unigênito. Filho único. Por quê? Porque nós não éramos mais filhos de Deus. Cadê, meu irmão? Adão, fora. Eva, fora. E agora? Agora só ficou um filho único aqui no Éden comigo. Quem? Jesus. Yeshua. Filho único. O único filho único. O único filho. Filho único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque só Jesus nos levaria de volta para o jardim. Só a sua morte de cruz. E ele veio. Morreu em uma cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. E disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Aleluia. O Consolador vai descer. O Consolador vai ficar com vocês. Eu vou para o Pai, eu vou preparar morada. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Ei, tinha um querubim na porta do jardim. Por causa do pecado de Adão e Eva. Mas quando Jesus veio como filho único e morreu naquela cruz por mim e por você, o querubim foi tirado da porta do jardim. O querubim foi tirado da porta do jardim. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu para nos dar acesso novamente ao jardim. A filiação foi comprometida, mas a morte de Jesus trouxe reforma. Aleluia. Para a filiação que foi comprometida. Você pode hoje estar ou chegar a ser danificado pelo diabo. Porque ele é o adversário das nossas almas. Mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, nesta manhã de hoje: não se esqueça que aquele que se entregou em uma morte de cruz para te dar acesso ao jardim novamente, só nele haverá reforma para mim e para você. Tem reforma para aqueles que foram deformados. Aleluia. Tem reforma para aqueles que estão deformados. Tem reforma para aquele que a droga deformou. Tem reforma para aquele que a prostituição tem deformado. Tem reforma para aquele que está na pornografia da internet, porque é necessário falar, porque é onde o diabo tem mais deformado casamentos. O diabo tem deformado pastores. O diabo tem deformado grandes líderes. O diabo tem deformado mocidade. Por onde? Pela internet. A maior arma que o diabo tem usado
chamado tem sido desfeito. Por onde? Pela internet. Traições, adultério, pessoas em práticas pecaminosas, sujeiras, pratos que o diabo tem mandado. Cada colherada que você tem dado, acessando coisas ilícitas pela internet, o diabo vai te danificando. Vai te danificando. E daqui a pouco você está danificado espiritualmente. E quando ele te danificar espiritualmente, vai refletir no externo. Primeiro ele te danifica no interno, para depois te danificar no externo. Vai ter reação da danificação interna, vai ter reação no externo. Quero pedir para a igreja se coloque de pé. Eu quero orar por nós nessa manhã. Essa mensagem tem dias que tem ardido ao meu coração. E quando eu orei ao Senhor ontem na madrugada, Deus falou: é ela. Pode pregar. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu não sei, você que vai me assistir pela internet. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você está vestindo folha de figueira. Talvez a cobertura ministerial. Talvez a cobertura da sua casa. Talvez a cobertura que você acha que ainda está tendo nesse pecado é folhas de figueira para cobrir ele. E você acha que você está forte. E você acha que só porque Deus está permitindo, Deus está te aprovando. Eu não sei como você está nessa manhã de hoje aqui. Eu não sei como você entrou. Eu não sei a deformação que o diabo tem trazido sobre a sua vida. Eu não sei qual é a deformação. Eu só sei dizer uma coisa para você. Que Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principado e potestade. Eu quero dizer para você que aquele que está danificando o teu ministério, está danificando o teu casamento, está danificando a tua comunhão com Deus, ele só é príncipe e ainda é caído. Mas aquele, Apocalipse 21, mas aquele que morreu sob uma morte de cruz, ele é rei. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. E o principado, o príncipe das trevas, recebe ordem dele. E ele está dizendo: eu estou aqui como teu rei, para dizer: eu estou regindo a tua história, eu estou regindo a tua vida, eu estou regindo a tua casa, eu tenho cobertura no meu sangue. Essa folha de figueira não vai conseguir te aquecer por muito tempo, porque ela representa a queda, porque ela representa uma quebra de princípios. Mas o Senhor está dizendo: é hoje. Hoje o meu espírito está aqui. O meu espírito trabalha sobre a tua mente. O meu espírito trabalha sobre o teu coração. O meu espírito está te convidando. O meu espírito está dizendo: é hoje. É hoje. É hoje. Eu quero entrar com reforma hoje. E naquilo que o diabo tentou danificar, estragar, Deus está dizendo: eu vou trazer reforma.
E naquilo que você acha que está inacabado na sua vida, Deus está dizendo: eu não deixo nada pela metade. Eu vou continuar fazendo e realizando grandes obras sobre a sua vida. Jesus está dizendo: eu estou às portas e eu bato. E quem ouvir a minha voz e andar comigo pelo caminho, vai cear comigo no grande dia. É tempo de tirar as folhas de figueiras, de abandonar o pecado, de reconhecer que precisa de Jesus, de reconhecer que depende dele. É tempo da igreja voltar à essência. É tempo da igreja voltar a praticar princípios. É tempo da igreja voltar a relacionamento a portas fechadas. Não é tempo mais da igreja, nunca foi, da igreja andar, da igreja passear, caminhar. É tempo da igreja andar com Deus. Aleluia. Porque Jesus está voltando. E Ele está reconstruindo nessa manhã de hoje a tua história novamente. Deus está dizendo: não vai ficar pela metade, filho. Não vai ficar pela metade, filha. Deus está dizendo: pastor Elisângela, pastor Marcos, não se preocupe, a obra é minha, não vai ficar pela metade. Se prepare para viver um novo tempo. E eu estou enviando almas. Eu estou enviando 300. Eu estou enviando. Deus diz: se prepara. Porque o diabo achou que danificou essa obra. Mas o Senhor diz para vocês dois hoje: não danificou, não. Eu estou entrando com grande avivamento, com grandes reconstruções e com grandes reformas neste lugar, nesta manhã de hoje. Glória a Deus. Espírito de poder, Espírito de milagres. A tua palavra foi pregada, Senhor. O diabo tem tentado danificar a tua igreja. O diabo tem tentado danificar no ministério das irmãs, no ministério dos varões, no ministério dos jovens. O diabo tem tentado, Senhor, com fofocas, com intrigas, com disse-me-disse. Mas o Senhor é aquele que entra com reforma. O Senhor é aquele que entra com avivamento, porque o Espírito se movimenta sobre o que está ocorrendo. Senhor, nessa manhã nós entendemos para qual finalidade fomos feitos. Fomos resgatados pela morte de Cristo, pela morte de Jesus naquela cruz. E hoje nós podemos ter acesso livre ao jardim. Nós podemos voltar para o jardim. Senhor, eu quero orar agora pelaquele jovem, pelaquele líder que está danificado pelo pecado. Eu quero orar, Senhor, por essa irmã que pregava, por essa missionária. Eu quero orar por essa irmã, Senhor, que era regente das irmãs, mas foi danificada pela fofoca. Eu quero orar, Senhor, por esse pastor que era usado, Senhor, por Ti, na autoridade do Espírito. Mas o diabo danificou ele no adultério. Espírito Santo, eu quero orar pelos que estão sendo danificados nas drogas. Eu quero orar, Senhor, pelos que estão sendo danificados pela prostituição. Eu quero orar, Senhor, pelos que estão sendo danificados na idolatria. Oh, eu quero orar por você. Eu quero dizer: reconheça que você precisa ser reconstruído. Foi por isso que você
foi feito pelo barro que foi reformado. Porque se o vaso fosse quebrado de novo, estava na mão do oleiro e iria ser refeito. Espírito de poder, Espírito de milagres, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, que esse homem volte para a tua presença, que essa mulher tenha acesso agora, Senhor, de volta à tua casa, ao quarto trancado. Espírito Santo, toma a tua igreja nessa manhã nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai. A tua palavra foi pregada, Senhor, e nós te exaltamos. Nós saímos daqui nutridos pela tua palavra, e a finalidade fomos feitos para te servir, fomos feitos para ser servo teu nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. E você aplauda ao Senhor.